Olá, aluninhos! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula, certo? E o tema de hoje será o capítulo 3. A gente vai falar aí de Grécia. Peraí, na verdade a gente já tinha falado de Grécia na sala de aula. Você lembra que a gente já tinha começado o conteúdo? Pois é, mas para ajudá-los, eu vou retomar aí do começo. Não vou dizer assim que com todos os detalhes, até porque já tem até no teu caderno esse conteúdo, já é um conteúdo que a gente viu aí, a introdução e os primeiros 2 períodos da história grega, mas eu vou dar uma retomada hoje, principalmente aprofundando os elementos mais importantes para a gente entender o período arcaico, que de fato a gente vai entrar hoje, certo? Então, vamos dar uma retomada aí no que a gente já havia visto. Nós já passamos pela pré-história, já trabalhamos aí como que o homem se desenvolve com a descoberta do fogo, do crescente fértil, da agricultura. Em seguida, nós entramos na Antiguidade Oriental, que é ali a antiguidade, a história, né, dos povos relacionados à costa ali da África, ao Oriente Médio, à Ásia, Egito, Mar Vermelho, enfim, né? E hoje a gente vai falar da Antiguidade Ocidental com a história dos gregos. Eu gostaria de lembrá-los que nós, professores, estamos fazendo o melhor que a gente pode para se adaptar às necessidades do momento, eu me incluo nessa, mas que é muito diferente a gente dar aula na sala de aula e tá dando aula aqui nesse ambiente, né, com uma câmera, enfim. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, eu vou fazer o melhor que eu posso, tentar tornar o mais dinâmico possível a partir dessa ferramenta aqui, mas se você ficar com um pouquinho de dúvida, ou eu for rápido demais, ou enfim, né, dá uma voltadinha, tira a dúvida lá no campo do plural que você tem acesso ao professor e vamos indo junto aqui, a gente vai se adaptando com o tempo, certo? E para ajudar você a se localizar, hoje nós vamos falar principalmente do período arcaico e do 3º capítulo da página 44 a 52. Você vai observar que hoje nós vamos falar do período arcaico, principalmente da cidade de Atenas. E nessas páginas que eu estou te colocando aí, vem também a cidade de Esparta. Fica calmo, porque a cidade de Esparta vai ser trabalhada na próxima aula. Então dá uma puladinha nessa parte. Porque a aula de Grécia, o capítulo 3, vai ser dividido em 2 partes. Então, nós teremos o capítulo 3, parte 1, que é isso de agora, certo? Onde nós iremos até Atenas. E a próxima aula, nós iremos para o capítulo 3, parte 2, onde a gente vai entrar, então, no período arcaico com Esparta e seguir os próximos períodos da história grega. Ou seja, o período clássico e o período helenístico. E agora já fica aquele lembrete. Você copiou a lousa de hoje, querido? Se não, volta lá na fotinha, dá aquela ampliada, 2 minutos para copiar, que eu tô te esperando aqui. E aluninhos, uma coisa que eu vou pedir que vocês prestem muita atenção. A matéria de Grécia é uma matéria extremamente densa, tá bom? E você vai ver que a maioria dos sites que você for pesquisar, ou mesmo apostilas, elas tratam de um modo bem superficial. Ah, tinha isso, que falava com isso, que votava aquilo, e é isso, tá? Aqui, por ser uma videoaula e eu não tenho a restrição de tempo da sala de aula, o vídeo ficará mais longo, mas também ficará mais completo, tá? E eu acho interessante estudar de um modo mais completo para ficar uma coisa mais aprofundada como que as estruturas funcionavam, em vez de ficar só aquele geralzão. Só que qual que é o problema? A matéria de Grécia é uma matéria que tem muita informação errada na internet. Mas é muita mesmo. E eu não tô nem falando daquelas coisas mais óbvias. Tipo, Olha, Wikipédia. O Wikipédia é um site que não é confiável. Tipo, sim, tudo bem, mas às vezes até sites que são melhores, que você para outras matérias leria e, enfim, traria informações certas, sei lá, vai, toda a matéria, só a história, o site do UOL, que, enfim, são sites melhores, um ou outro erro acontece. Então, quando a gente monta essa aula de Grécia mais detalhada, eu estou tirando as minhas referências de artigos que estudam história do direito. Então, às vezes são muitos artigos, inclusive, do direito. Então, pessoas falando de modo histórico, enfim, mas repensando as estruturas, como é que se organizavam, né, politicamente falando. É uma matéria com mais profundidade estudada pela galera que vai estudar direito, certo? Então, tem que tomar muito cuidado para não sair por aí pegando qualquer coisa. Então, por exemplo, lá na frente, aí, quando a gente chegar falando das reformas, enfim, né, vai ter o Conselho dos 400 e depois vai ter o Conselho dos 500, ou Boulé. Essa é uma matéria clássica. Se você joga na internet e lê de qualquer site, tem muita troca.
tão errado assim as definições que são dadas e etc, que até as apostilas tem muito erro sobre Grécia, Roma, antiguidade no geral, mas enfim, nas apostilas. Se você observar mesmo até a nossa, que a gente usa lá no colégio, né, para os meus aluninhos que eu estou aqui conversando, na página 52 ele dá algumas definições que não tem nada a ver. Então, assim, chega nesse nível de erro. Então, aqui eu vou colocar algumas referências, por exemplo, de dicionários de terminologia, material oficial que é utilizado em faculdade, coisa séria. Vou colocar artigos, vou colocar algumas fotos do dicionário, inclusive, com as principais definições. Então, tome muito cuidado de onde que você vai pegar essa informação. É sempre importante você ir atrás do conhecimento, você ter essa vontade de procurar informações, mas quando a gente fala de antiguidade, tem muito erro envolvido. Então, tenha essa noção de onde você está indo buscar essa informação e bata com lugares coerentes, né, com lugares como universidades ou referências mais acertadas, para você, enfim, ter aí uma exatidão melhor dessa informação. E mesmo eu, gente, eu estou me esforçando bastante para trazer o melhor conteúdo possível para vocês, mas ninguém é infalível, né? Ninguém é a prova de erro. Se em algum momento você, com alguma informação séria, perceber que eu falei alguma coisinha de errado, me avisa, gente, porque é muito difícil estudar antiguidade, é muito difícil você ter acesso às fontes e todo mundo está sujeito a um errinho ou outro. E já pensando em te ajudar, nas nossas referências desta vez irão conter até alguns artigos científicos, historiográficos, alguns links de sites, portais de direito, história do direito, faculdades, ou pelo menos mestres, doutores em história do direito, enfim. Vai ser um conteúdo dessa vez um pouco mais pesado, que é para te ajudar nas referências, se você quiser se aprofundar, ou às vezes não ficou claro alguma coisa, dá uma lida, às vezes você lendo outra pessoa de um outro jeito, falando, escrevendo, enfim, te ajuda bastante. Mas cuidado com aquela coisa de sair jogando no Google, porque para a Grécia tem muita coisa errada na internet. E hoje, inclusive, não temos tantas referências assim, tipo de filmes ou assim, porque particularmente eu não conheço tantas referências assim, tipo de filmes ou coisas que a gente poderia ver levinhas sobre o tema. Se você conhecer, inclusive, gente, fala pra mim, porque eu bem que queria. Então chega de papo e vamos pro conteúdo finalmente. Galera, como a gente tinha visto, a gente está falando da história dos gregos. É uma história que remonta a 2000 anos antes de Cristo. Lembrando que quando falamos em antes de Cristo, é em ordem o quê? Decrescente. Então, 2000 antes de Cristo significa que a cada ano que se passava, vai se caindo essa contagem, certo? Então, 2000 anos antes de Cristo, cai um pouquinho para 1999 anos antes de Cristo, cai, 500 anos antes de Cristo, 200 anos de Cristo, 300 anos de Cristo, Cristo nasceu, certo? Então, quando você for olhar os números, né, cuidado pra você não se atrapalhar um pouco com isso. Deu para dar aquela relembrada, né? Então, gente, primeira questão que a gente precisa refletir. Ao falar da história grega, a gente está falando de mais de 2000 anos de história. Por conta disso, os historiadores resolvem, então, dividir ela em momentos de períodos, né? Onde cada período vai ter algumas características principais e assim a gente consegue estudar melhor esse contexto, né, de 2000 anos de história e trabalhar ele de um modo mais didático, de um modo mais organizado, enfim. Se você não lembra muito bem, vamos retomar aí. O primeiro período é o período pré-homérico, o segundo, o período homérico, em seguida o período arcaico, clássico e, por fim, o período helenístico, que você encontra na sua apostila como também domínio macedônio, certo? Os dois nomes são usuais por aí, tanto em vestibulares quanto em apostilas, e é bom que você esteja ciente aí deles. O período pré-homérico é aquele período quando a gente está falando dos povos indo-europeus. E alguns desses povos indo-europeus são os aqueus, os jônios, os dórios, certo? E além disso, os cretenses, que inclusive a gente fala muito da origem do povo grego e da origem, né, da cultura grega na ilha de Creta, né? E a junção desses outros povos que vão começar a surgir nessa região vindos por N necessidades. Então, por busca de terras mais férteis, por fuga de outros povos, enfim. A Creta é aquela ilha que vai ter um super domínio sobre os mares, uma monarquia que se baseia em cima do domínio do comércio marítimo, que realizava muito comércio, inclusive com os fenícios, que era um outro povo comerciante que a gente já comentou, né? E a cultura cretense acaba sendo dominada pelos aqueus, que fazem a cultura micênica, certo? E aí vira creto-micênica, lembrou disso? Deu aquela relembrada, enfim.
A questão é que vai se haver várias invasões nesse período. E por conta dessas invasões, uma das possíveis explicações, embora não se saiba exatamente todos os motivos que estão envolvidos, se começa um período da primeira diáspora grega, que, caso você não lembre, a palavra diáspora significa expansão dos povos, ou seja, os povos que antes estavam mais ou menos concentrados em um determinado território, passam a se expandir para outros lugares, por N questões. No caso da primeira diáspora grega, muito provavelmente se acredita que tinha relação com o domínio de outros povos, de invasões de outros povos, como, por exemplo, os povos dóricos, certo? Os dórios, ok? E qual que é a questão importante de entender dessa passagem aí do período pré-homérico para o período homérico, né? Relembrando, a partir do momento que você tem a expansão do povo grego, indo então para outros lugares do Mediterrâneo, a gente começa a falar das primeiras colônias gregas. E o que é uma colônia, gente? O que vai ser essa colônia grega? É a expansão da cultura grega para outros territórios. Mas você não vai imaginar que simplesmente os gregos estão chegando, criando colônias e acabou. É isso. Não. O que está havendo de fato é uma troca cultural com outros povos, né? É a expansão da língua grega e anexação com outras culturas, como, por exemplo, os próprios fenícios que a gente já mencionou. A partir do momento que a gente tem comércio, a gente tem troca cultural, certo? E se a gente está tendo troca cultural, a gente está o quê? Modificando aquela cultura. Você não está só depositando ideias e depositando questões religiosas e, enfim, culturais do teu povo. Você também está recebendo. Porque, inclusive, nós precisamos lembrar que a cultura não é algo fixo, imóvel, que sempre é igual. Pelo contrário, ela é extremamente fluida, ela é extremamente flexível, ela está em constante mudança, ok? E para a gente perceber mais atentamente, basta você observar que de uma geração para outra já existe uma mudança cultural considerável. Que dirá então de povos diferentes e da troca desses povos, certo? E para entender então o povo grego, é fundamental observar que a cultura grega vai ser o resultado dessa miscigenação, dessa mistura das culturas indo-europeias e dessa expansão e trocas com outros povos. Um ponto interessante da gente lembrar também é que os gregos não se identificavam enquanto gregos. Quem vai colocar esse nome, digamos assim, nessa cultura, nesse povo, são os romanos lá na frente. O povo grego, em seu período, na sua época, se identificava como helênico. Ok? E o importante também de observar é que ser grego não está vinculado exatamente a um território específico. Está vinculado a uma linha que une as pessoas culturalmente. A mesma língua, a mesma religião, certo? Então, a cultura que determina uma pessoa ser ou não grega, e não necessariamente ter nascido aqui, nessa cidade ou na outra cidade. Isso é muito importante de ser observado, porque a partir do período homérico e mais na frente ainda, a gente vai entrar agora já, né, no período arcaico, isso é fundamental para começar a entender o que é Grécia. Observe como o movimento de migração parte da cidade de Micenas e segue principalmente rumo ao Mar Egeu, embora também em parte para o Mar Mediterrâneo. Observe a quantidade de novos territórios que estão sendo agora ocupados. E um outro ponto muito importante nessa passagem do período pré-homérico para o período homérico é o próprio terreno grego. Se você observar, ele não é um terreno plano, um terreno regular, ele é um terreno extremamente montanhoso. E essa característica do terreno torna o contato entre os grupos mais difícil. E considerando que o ato da diáspora espalha os povos não apenas para além dos mares, mas dentro do próprio terreno, significa que esses agrupamentos acabavam extremamente isolados uns dos outros. E o período homérico, então, começa nesse contexto da primeira diáspora grega e do isolamento desses grupos de pessoas, certo? Que vão dar origem aos gênos. Lembra dos gênos? É uma palavrinha que a gente já trabalhou também, né? Afinal, todo esse conteúdo é uma recapitulação. E uma outra palavrinha também que você pode encontrar em vestibulares, em provas, etc., se chama oikos. Ou seja, o que são os gênos ou os oikos? São comunidades que se organizam de modo familiar, que têm uma ideia de propriedade coletiva e que se sustentam a partir de uma agricultura, certo? Que vai ser trabalhada de um modo familiar, com a divisão desse trabalho organizada entre a família. Então você tem sempre a figura do pater, que é a figura do pai, a figura paterna, do líder daquele lugar, que vai ser a pessoa que organiza, então, a produção, que organiza o trabalho, que cuida da ideia de justiça e de organização ali, né, da convivência das pessoas, que ele também tem funções religiosas, enfim, ele é o chefe desse grupo familiar.
Então, a forma de organização no período homérico é essa, gente, é a dos gêmeos. Porém, eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo e não só isso, vai elevando-se o número populacional dessas comunidades, que começam como organizações simples em torno da figura do pater, mas vão começar a se tornar cada vez mais complexas. E dentro dessa complexidade, embora elas estejam isoladas, elas acabam crescendo em tamanhos, portanto necessitam de mais alimentos, portanto necessitam de mais terras produtivas, e se começa a ter um problema, porque as terras da região de Atenas não são terras férteis, terras produtivas. Aliás, a maior parte do território grego não tem terras tão produtivas assim. Tirando, por exemplo, o caso de Esparta, que a terra é um pouco melhor, um pouco mais produtiva. E por conta dessa falta de produtividade do solo, começa a faltar alimentos para essas pessoas. E por conta dessa questão, o pater, essa figura central de organização, começa a distribuir as terras de acordo com a proximidade das pessoas em relação a ele mesmo. E nesse contexto surgem os eupátridas, que a tradução livre seriam os bem-nascidos, que são, na verdade, os mais próximos do pater e que vão tomar e ter para si as melhores terras. Eles são um grupo que vão evoluir aí, sair do período homérico, entrar no período arcaico e entrar como os grandes aristocratas, donos de grandes propriedades de terra. E, claro, pensando enquanto uma estrutura de sociedade, se existem pessoas que estão começando a acumular grandes quantidades de terra, então não dá mais para a gente acreditar que só ali as pessoas da família que vão trabalhar aquela quantidade toda de terra. Irá necessitar de mais mão de obra, de mais funcionários, vamos dizer assim, e nesse processo surgem outros grupos, como aqueles camponeses que vão trabalhar nas terras dessas pessoas. Assim como também tem os camponeses menores, que estão com as terras menos produtivas, com menores quantidades de terra. Então você começa a observar que surge no mínimo aí três estruturas sociais. Dos eupátridas, que é esses grandes proprietários de terra, daqueles que vão trabalhar nas terras desse eupátrida para conseguir dali tirar seu sustento, e também daqueles que ainda têm as suas próprias terras, mas em menores quantidades, terras cada vez menos produtivas. Nesse contexto, os genos, que eram aquelas comunidades, então, como a gente já está dizendo aqui, afastadas, remotas, isoladas, começam a crescer em tamanho populacional e começam também a crescer em problemas. Sendo assim, os genos começam a realizar um esforço de se comunicarem um com os outros, formando assim um grupo consolidado. E esse grupo, então, de vários gênios se chama fratrias. Então, quando a organização de várias fratrias começa a se tornar cada vez maior, nós dizemos que há uma tribo. Essa tribo é a origem ali, a semente das cidades gregas e da organização da polis. E é exatamente nesse processo de crescimento populacional, de melhor organização desses grupos, de uma busca talvez por diálogo, inclusive, de problemas que surgem, que a gente está em período homérico, período arcaico, existem algumas datas de referência. Porém, dizer exatamente que começou aqui ou começou ali é muito complexo. Um dos principais marcos para essa passagem é a segunda diáspora grega, que é, no final das contas, quando aquela população de camponeses com menores terras, com terras pouco produtivas, começa a se aventurar de fato mais ao mar Mediterrâneo, e agora sim estamos falando realmente de ir para o Mediterrâneo, buscando terras produtivas para cultivo, ok? E nesse processo, o que ocorre? Que essas pessoas, encontrando essas outras terras mais produtivas, começam a se desenvolver e, portanto, as colônias gregas passam, assim, para outro naipe, vamos dizer assim, o que leva-se, então, a ter mais portos de cultura grega também. E essa organização aí, que a gente está mencionando, do mar, imagina como é que não estava a efervescência do comércio marítimo, minha filha. Essa efervescência que está acontecendo nesse Mediterrâneo explica o grande florescer das cidades-estados, enquanto uma estrutura cada vez mais complexa. Então, no processo de consolidação dessas tribos enquanto grandes cidades, esses grupos sociais vão cada vez se tornando mais estruturados, mais consolidados. Então, você, além dos eupátridas, que já eram aqueles grandes proprietários de terra, aristocratas de grandes territórios de terras, melhores e mais produtivas terras, a gente então consolidou também outros grupos, como os georgóis, que são os pequenos camponeses de terras pouco produtivas, que têm bastante dificuldade de sobreviver.
Outro grupo também bastante interessante, os demiurgos, artesãos especializados, que vão cada vez se tornar mais importantes dentro dessa cidade, que está aí se tornando gigante, com comércio de rua, com comércio marítimo, então, a 1000 por hora no mar Mediterrâneo. Enfim, a gente vai ter também os tetas, que eram um grupo caracterizado por camponeses, basicamente, e no geral também trabalhadores braçais de todo tipo. Então, prestadores de serviço e que eram considerados meio que a escória dessa sociedade, por, enfim, não terem propriedade nenhuma. Um outro grupo ainda são os metecos, que são basicamente estrangeiros. E eu acho interessante a gente dar uma aprofundada em dois conceitos principais ao falarmos aí dessa cidade. Quando a gente fala nas cidades gregas, né, enfim, nós estamos falando de uma cidade, no caso de Atenas, hierarquizada por dois princípios básicos. O primeiro dele, nascimento. Então, por exemplo, os eupátridas são quem são, ou seja, essa elite aristocrática, por terem familiares, enfim, uma linha genealógica com aqueles grandes páteres e enfim. Ou seja, o quesito nascimento era muito importante. E se você relacionar que tem essa questão do nascimento, você já subentende que você ser um estrangeiro, ou seja, você ser de um lugar e vir completamente do nada, não ter vínculos, raízes genealógicas, te colocava ali na ralé daquela sociedade, que é o caso dos metecos, que são estrangeiros. E para você ser considerado um cidadão, no caso de Atenas, não bastava você nascer em Atenas não, filho. Você tinha que ser filho de pais atenienses também. Então, uma das estruturas básicas para entender a organização dos gregos e a cultura, né, de valorização dessas pessoas dentro da cidade é a questão do nascimento, certo? E automaticamente o nascimento te conecta com a questão da posse de terras, as posses que você tem devido a essa herança e etc. O segundo ponto diz respeito ao tipo de função que você exerce. Então, as questões relativas ao trabalho manual, ao trabalho pesado, ao trabalho braçal, vamos dizer assim, eram extremamente desvalorizadas. Os gregos, eles, de Atenas, né, no caso mais específico, eles valorizavam muito a erudição, ou seja, a filosofia, o pensar, o debater. Então, tudo aquilo que era relacionado a trabalhos, digamos assim, né, mentais, era muito valorizado. E tudo aquilo que era relacionado a trabalhos, a profissões, por exemplo, manuais ou braçais, você te colocava ali, né, na escória daquela sociedade. E por fim, não podemos deixar de falar dos escravos, certo? E do tipo de escravidão que a gente encontra, por exemplo, em Atenas. Se encontravam dois tipos de situação para a escravidão em Atenas. Uma era a escravidão mais tradicional na antiguidade, que era a escravidão relacionada com perdas militares. Ou seja, você perdeu uma guerra, você vai ser escravizado por aquele povo que venceu. A segunda é um tipo de escravidão um pouco diferente do que a gente já trabalhou até agora. É a escravidão por dívida. Ou seja, você poderia colocar a sua liberdade individual, a sua liberdade enquanto pessoa, como uma espécie de garantia de alguma empréstimo ou compra que você tenha realizado. E caso você não consiga pagar, bem, você tinha a sua liberdade perdida enquanto fosse necessário para quitar a sua dívida. E um ponto muito importante para a gente entender a constituição desses grupos sociais na cidade é a política, como que a política ateniense foi ao longo do tempo se modificando, porque ela não foi sempre igual. Então Atenas ela passou por momentos de monarquia, por momentos de oligarquia, que se você não se lembra, a palavra oligarquia significa governo de poucos, certo? Depois tirania e, por último, a tal da democracia ateniense, que é tão famosa e a gente vai estudar tintim por tintim desses processos. O mais interessante de você mentalizar é que esses grupos, eles não vivem simplesmente ali de modo harmonioso entre si. Não, você tem sempre uma disputa dos grupos, né, por questões políticas, por questões econômicas. A sobrevivência impõe combates, né? E a monarquia ateniense, ela vai vir aí desde o período homérico, entrar no período arcaico e entrar também num processo de deteriorização.
Como assim? A partir mais ou menos aí, né, de 750 a.C., como a gente já comentou, você tem a segunda diáspora grega. E uma das principais consequências da segunda diáspora grega para Atenas é exatamente o comércio marítimo tomar outras proporções, devido aos muitos portos que começam a existir ali no Mediterrâneo de cultura grega, enfim. E o que acontece a partir do momento que esse comércio marítimo vai se fortalecer? A classe de comerciantes, que normalmente elas são muito aí associados aos metecos, os estrangeiros, ele vai cada vez tomar mais forma, começar a juntar poder econômico. Mas lembrando, Atenas não valoriza tanto assim o poder econômico das pessoas. Ela valoriza mais a questão do nascimento, do sangue, certo? Só que, obviamente, toda vez que você começa a ter muito acúmulo de poder econômico, você começa a ter o quê? A busca pela sua representatividade política para poder participar da escolha das decisões da cidade, das leis, colocá-las também a seu favor e seus privilégios. E então você ter muito poder econômico, mas não ter participação política, se torna um problema até para o seu próprio crescimento, né? Então pensa por esse lado, os metecos, grupos de comerciantes, começam a ganhar cada vez mais destaque, começam a se fortalecer a partir dessa questão dos mares e do comércio marítimo no Mediterrâneo, porém ele não tem a valorização, né, enquanto participação política, enquanto sequer ser considerado um cidadão da cidade. Lembrando, uma coisa muito importante é que só era considerado cidadão aqueles que eram não só nascidos em Atenas, mas de pais atenienses, maiores de 18 anos e que tinham um certo poder econômico. Obviamente não está incluindo nessa lista mulheres, mendigos e, enfim, qualquer coisa do gênero. Então, ser cidadão ateniense não era algo para qualquer um. Era uma certa elite ali. E nem os metecos, os comerciantes, ou mesmo os artesãos especializados, os demiurgos, eles muitas vezes acabavam não participando de todas essas características necessárias para se considerar um cidadão. E mesmo que você fosse um cidadão ateniense, quem acabava sempre nos cargos mais poderosos, né, próximos ao rei, no caso da monarquia, até aí meados de 700 a.C., era a elite, né, aristocrática, era a elite dos eupátridas, que sempre estavam ali, enfim. Porém, a monarquia ateniense cai muito por essa questão dos comerciantes se fortalecendo, e um monarca, ele tinha uma espécie de conselho que o ajudava, digamos assim, a decidir, mais ou menos. E esse conselho começa a se tornar cada vez mais importante em detrimento dessa monarquia. O que significa que a monarquia cai em meados de 700 e se começa um outro sistema político, que é o oligárquico. E esse sistema oligárquico, governo para poucos, ele vai ser um governo majoritariamente dos eupátridas, ou seja, dos aristocratas. Então acompanha aí comigo essa organização mais primitiva de Atenas. Você tem uma monarquia hereditária, que é o rei, o Basileu também. Tem poderes políticos, militares, religiosos, enfim. Só que o poder do Basileu, ele tinha uma relação com esse conselho aristocrático dos eupátridas, que era aí esse conselho que estava sempre próximo ao rei, que mais ou menos controlava o poder do rei, enfim. E ele controlava de forma do Areópago. E o Areópago, caso você não se lembre, é a casa de justiça ateniense, certo? O que acontece é que com a expansão do comércio, dos comerciantes marítimos e etc., os eupátridas começam a se fortalecer também pela exportação de grãos daquelas grandes terras produtivas que eles tinham. E com esse crescimento econômico, eles vão começando a cada vez mais se ultrapassar os poderes em relação ao rei, até o ponto em que eles acabam colocando como forma de governo essa oligarquia que a gente vai explicar mais assim, detalhadamente agora como que funcionava. Observe que no sistema oligárquico ainda se mantém um rei, porém ele só tem o poder executivo, e acaba que quem realmente organiza a cidade são os arcontados, ou seja, 9 magistrados, os arcontes, que são eleitos, na verdade, pela eclésia, que é nada mais do que uma assembleia política dos cidadãos. Lembrando que nem todos são considerados cidadãos, ok? O Areópago, ela é basicamente a regulamentação das leis, porque o Areópago é a casa de justiça, que inclusive julga os casos mais graves. E um dado muito interessante é que o arcondado, assim que acabava o tempo de mandato dele, ele integrava automaticamente como juiz do Areópago. Ou seja, os arcondes, que já eram os eupátridas, né, proprietários de terra e etc., também acabavam sendo as pessoas que dominavam os cargos do Areópago.
Resumindo, tanto o arcondado quanto o areópago só tinha o pátrida aristocrático. Um último dado importante é que o arconte ele começou sendo um cargo vitalício, passou para um cargo de apenas 10 anos e depois se tornou um cargo de 1 ano só. Embora essa mudança tenha significado uma mudança politicamente falando grande e considerável, você observa que o principal motivo dela são questões econômicas e de ascensão dos aristocratas para poderem ter ainda mais poder. Porque, no fim das contas, embora tenha saído de uma monarquia para um sistema de oligarquia, tem quem diga republicano, enfim, você observa que as pessoas que estavam nos poderes, sejam elas os arcórtios ou os areópagos, eram sempre os mesmos, era a aristocracia ou pátrida, ou seja, a aristocracia que tinha relação com a terra e os grandes proprietários. Em outras análises, os comerciantes que estavam enriquecendo bastante também, né, com essa questão do comércio marítimo, e uma palavra aí, normalmente os comerciantes são estrangeiros, e os estrangeiros são os metecos, certo? Mas, enfim, eles acabam não tendo nenhum privilégio com essa mudança, bem como os artesãos, né, bem como as populações de pequenas propriedades de terra, os jorgóis, enfim. Ou seja, não mudou muita coisa para a população mais, vamos dizer assim, marginalizada ou de outro modo que não seja considerado cidadão ateniense. Enfim, os eupátridas continuam na hierarquia máxima desse poder. E exatamente por esses motivos que começa uma grande agitação política, no sentido de uma revolta. Como assim? Você ainda tem que lembrar que era possível você se tornar escravo por dívida. E isso era uma coisa que afetava muito médios e pequenos comerciantes, estrangeiros, metecos, artesãos especializados, como, por exemplo, os demiurgos, né, que era uma classe, enfim, de pessoas, e principalmente os camponeses, trabalhadores braçais de modo geral, tetas. Ou seja, essas pessoas acabavam muito prejudicadas, porque qualquer questão de você não conseguir pagar uma dívida ou não conseguir se sustentar direito, você logo acabava se tornando um escravo por dívida. E era muito difícil sair dessa condição, principalmente porque as leis elas ainda não eram escritas, elas eram muito orais. E por conta disso, quem que acabava sempre saindo no privilégio? Eupátridas novamente, que manipulavam essa lei oral, traziam para si a responsabilidade do direito e acabou. Certo? Então, uma das principais demandas dessas reivindicações que começam a ocorrer nesse período oligárquico é exatamente por leis escritas, por formulações de acordos bem claros para que os eupátridas não manipulassem as situações como fosse melhor para eles e principalmente o fim da escravidão por dívida. Nesse contexto, é-se chamado o legislador Draco, em 621 a.C. E ele vai fazer o que exatamente? Pegar toda aquela tradição cultural, jurídica, e aquilo que a população já entendia como um costume justo, né, e transformar em leis escritas. Porque isso é uma coisa muito interessante. A lei não surge assim, pum, do nada. A lei ela surge a partir de todo um tratado, né, cultural e de uma ideia que as próprias populações consideram algo justo. Tanto é que as revoltas e as tensões políticas acontecem quando a lei que está sendo praticada não está de acordo com o que as populações consideram por justo, que é o caso aqui, por exemplo, da escravidão por dívida. Embora ela fosse muito aplicada, as populações começam a se revoltar com esse contexto, já não considerando ela mais justa, e geram tensões ao ponto de modificar esse costume um pouco lá na frente. No caso, quando Draco coloca as leis escritas, ainda não ocorre a revogação, né, da escravidão por dívida, mas já é um avanço significativo no sentido de que agora os eupátridas teriam que respeitar uma lei escrita, e isso tira em parte o poder dos eupátridas. Porém, essa lei draconiana de 621 a.C., ela é extremamente punitiva. A maioria, né, das coisas que ela determina em lei dão pena de morte. Então, roubo, pena de morte, matou, pena de morte, tudo é pena de morte. Mas uma coisa muito interessante da lei draconiana é que ela vai trazer pela primeira vez uma diferença nos tipos de morte. Ou seja, era muito comum haver assassinato por vingança ou coisas do gênero. E vamos dizer que caía aí numa espécie de nebulosidade jurídica que ninguém sabia muito bem o que fazer, embora casos de homicídio normalmente ficassem, né, na jurisdição dos areópagos. Mas, enfim, acabava que não dava muita coisa. Com as leis draconianas, a ideia de homicídio vai ser alterada. Então surge uma nova jurisdição para se falar de um homicídio que foi com intenção, ou seja, um assassinato, certo? De um homicídio sem intenção, ou seja, uma situação aí que aconteceu, e de um homicídio relacionado com legítima defesa.
Isso é inédito nas leis draconianas e vai se começar a se trabalhar a noção de justiça a partir daí de um modo bem diferente. O fato é que, embora tenha havido uma certa mudança aí relacionada com os eupátridas não poderem mais manipular as leis orais, não traz, de fato, mudanças significativas. Vamos ser sinceros, assim, no sentido mais prático. E não se acalmam os ânimos, mesmo com as leis draconianas. Então, se recorre a um outro legislador, em 594 a.C., Solon. Ele vai ser o cara que vai, de fato, começar a preparar o terreno aí dessa Atenas para a democracia que vai vir lá na frente. O que o Solon faz? Ele acaba com uma das principais coisas que organizavam essa sociedade desigual, que é a noção de nascimento, certo? Então ele tira o poder de uma ideia de sangue, de uma ideia de você ser, né, parente de não sei quem, o eupátrida lá, descendente do pater, e vai colocar agora o seu poder político enquanto cidadão relacionado com a sua questão econômica. E por que isso é revolucionário? Porque embora os eupátridas fossem aquela classe elitizada, proprietários de terra, eles não eram os únicos ricos. Os comerciantes metecos e etc., os altos comerciantes, porque... Abre aí uma aspas, né? A gente sabe que existem os grandes comerciantes, os médios, os pequenos, enfim, né? Fecha aspas. Esses caras também tinham muito poder econômico, principalmente a partir da segunda diáspora grega, da efervescência lá do mar Mediterrâneo e etc. E o Solon, ele coloca agora que os grandes comerciantes tinham o direito de pedir a cidadania ateniense, mesmo que eles não fossem aí, digamos, filhos, né, de pais atenienses e etc. Outras questões que Solon vai ser colocado também. Ele vai realmente encerrar a escravidão por dívida. Ou seja, ele vai atender às principais demandas daqueles camponeses mais pobres, né, daquelas pessoas, trabalhadoras braçais, e que inclusive acabavam normalmente sendo os grupos mais violentos, aí, pedindo mudanças e etc. Então ele acaba com a escravidão por dívida, ele muda a noção de que você ter sangue é mais importante do que as questões financeiras, então ele coloca a questão financeira enquanto algo que vai fundamentar essa nova organização política, e assim ele elimina a questão sanguínea e a questão financeira, como os comerciantes, etc., também se torna importante, ele acaba nivelando um pouco mais outras questões para tentar atender essa população, principalmente a mais miserável. Ele cancela a exportação de grãos, ou seja, ele proíbe que se envie grãos para as outras colônias e se faça esse comércio de grãos, porque grão era um item que não tinha tanto em Atenas por ter uma terra pouco fértil. Então era comum relativamente faltar alimentos. Você cancelando esse comércio, você significa que os alimentos vão ficar mais em Atenas e as populações vão ter mais alimentos. E se por si só essas mudanças já traziam coisas relativamente interessantes e já eram mudanças mais significativas do que as draconianas, tem um outro ponto da reforma de Solon que é muito interessante, que é o Conselho dos 400. O que significa isso? Solon pegou toda aquela população de cidadãos, ou seja, tem um monte de outras pessoas que não fazem parte desse grupo, né? Estamos falando só de cidadãos. Ok. E ele vai dividir esses cidadãos em 4 grupos, de acordo com a questão socioeconômica. Ou seja, não se tratava mais de você ser um eupátrida ou não. Mas o primeiro grupo vai ser de pessoas assim, com muito poder aquisitivo. Segundo grupo, com bom poder aquisitivo, mais ou menos poder aquisitivo, e pessoas mais humildes. Enfim, ele divide essas pessoas em 4 grupos socioeconômicos. Portanto, por exemplo, no primeiro grupo mais rico, você vai ter pessoas, seja um grande comerciante ou seja um eupátrida enriquecido. Inclusive, você vai ter eupátridas que vão cair aqui para esse terceiro grupo, porque embora ele fosse um eupátrida, uma família aí tradicional, às vezes ele nem tinha tanto dinheiro assim. Enfim, o fato é que com essa mudança se institui o Conselho dos 400. E o que é o Conselho dos 400? É o seguinte, esses grupos, esses 4 grupos políticos aí, né, de todas essas pessoas, cidadãs divididas nesses grupos, elegiam cada um deles 100 representantes. Então, por exemplo, do primeiro grupo mais enriquecido, um monte de cidadãos ali, eles vão eleger 100 daquelas pessoas para ir para o Conselho dos 400. Então faz a conta aí. Esse aqui elegeu 100, elegeu 100, elegeu 100, elegeu 100, juntou-se num conselho de 400 pessoas. Portanto, 1/4 desse conselho vai ser para cada um desses grupos. O que significa que dessas 400 pessoas você está aí equilibrado com todas as classes sociais aí, econômicas dessa cidade. E o que o Conselho dos 400 fazia? Ele basicamente era responsável por pegar todas as demandas daquela sociedade, todos os pontos que eram para ser tratados, selecionar aqueles assuntos que seriam de fato tratados e levar para a Assembleia. Outra palavra, a Eclésia. E nessa Eclésia, então, ela era um grande conselho onde todos os cidadãos, só os cidadãos,
eram convocados a participar dela e ver como é que a cidade ia se resolver com aqueles assuntos que o Conselho dos 400 elegeram como importantes para serem debatidos. Outro ponto interessante da Eclésia é que ela também elegeria a partir de agora os acordes. E essa eleição seria como? Os membros desse 400, do Conselho dos 400, poderiam ser votados pela Eclésia para dali se tirar 9 representantes que iriam se tornar acordes. Percebe então que o Conselho de 400, que portanto ele tem representantes das 4 camadas sociais ali, econômicas dos cidadãos, dali vão se sair os acordes via a votação da Eclésia, e esses acordes são quem? São as pessoas que vão organizar a cidade, são as pessoas que se dividem, enfim, os poderes principais. E não só isso, se você se lembrar também, os acordes eram uma passagem direta para se você se tornar um juiz do Areópago, ou seja, um juiz da Casa de Justiça, porque depois que acabava o seu mandato de acorde, que no caso aqui com as reformas de Solon passam a ser 1 ano só de mandato, você poderia passar direto para o Areópago e se tornar, então, de modo vitalício, um juiz daquela Casa de Justiça que julgava os principais casos, os mais sérios, os relacionados com homicídio, inclusive, e etc. Só que uma coisa interessante também da reforma de Solon é que essa passagem agora dos acordes para o Areópago não era tão direta assim. O conselho, ou seja, a assembleia da Eclésia, ela tinha a função de monitorar como é que andavam os trabalhos dos acordes. E se por algum motivo ela achasse que alguma coisa era questionável, ou enfim, ela poderia até questionar aquele acorde, ela poderia até destituir ele do cargo, e não só isso, quando terminasse aquele cargo de 1 ano, se aquele acorde não foi bom, por exemplo, eles poderiam barrar a ida dele para o Areópago, então ele não se tornaria um juiz, por exemplo. Enfim, mas se você parar para observar, agora, esses acordes que estão não só sendo eupátridas, mas mais nivelados entre os diferentes grupos socioeconômicos ali de Atenas, eles ali iriam diretamente virar juiz, a maioria deles, digamos assim. E, portanto, você começa a ter maior representatividade dessas camadas, inclusive mais populares, seja como acordes ou seja na Casa de Justiça. Então, se antes só os eupátridas dominavam tanto a administração pública quanto a justiça, agora você começa a ter representantes de outras camadas pertencendo a esses espaços. E isso, a longo prazo, traz mudanças bem significativas. Outro ponto interessante também é a Elieia. A Elieia era uma espécie de câmara de jurados e de júri, vamos dizer assim, composta por 600 jurados, onde eles iam julgar casos não tão importantes, Os mais importantes ali iriam para o Areópago, mas enfim, iriam ser julgados casos também relacionados com questões aí de não cumprimento da justiça e etc. E se antes você tinha, de novo, os eupátridas ocupando esse espaço, com as reformas de Solon, ele permite que qualquer cidadão se candidate para o sorteio desses jurados. Ou seja, você também numa camada não tão elevada da justiça, mas numa camada interessante, começa a ter maior representatividade. Além disso, a gente precisa falar também da organização, de como que funcionava a organização do espaço, da arquitetura da cidade ateniense. As cidades da Grécia normalmente eram organizadas entre a parte alta da cidade, onde se localizava a Acrópole, que é o templo religioso, a parte ali dedicada a Deus Atenas, no caso de Atenas, e a parte mais baixa da cidade, onde você tem as praças públicas, onde são espaços, na verdade, de debate, de discussão, chamados de ágora. Outro lugar de bastante relevância são os teatros, e os espaços culturais, que no caso de Atenas tinham um extremo valor. Com essas questões, a própria eclésia, a própria conselho de cidadãos, assembleia, no caso, na verdade a palavra mais específica é assembleia de cidadãos, ou mesmo a ágora, que no fundo a ágora, gente, é uma grande praça onde as pessoas vão para debater os assuntos políticos. Tudo isso já demonstra um certo caminhar rumo a uma democracia. Que, inclusive, gente, a gente precisa relembrar que quando a gente fala em democracia, a gente está falando de uma democracia ateniense. E por que é muito bom ressaltar isso? Porque se você parar para pensar na organização dos gregos, ou dos helenos, em outras palavras, na época, enfim, você vai se lembrar que eles eram organizados em polis. A cidade, que é toda essa questão aí arquitetônica que a gente já mencionou, da divisão do campo, da divisão dentro da cidade, em zonas de debate, zonas mais altas e elevadas de religiosidade, enfim,
Mas as cidades gregas, elas não eram unificadas. Você não tem um domínio único, um governo único. Ah, então agora é a República Oligárquica em Atenas, em Esparta e, sei lá, em Tebas. Não, elas eram organizadas de modo independente. O que nós estamos trabalhando nesse vídeo hoje é Atenas. No próximo vídeo nós vamos trabalhar Esparta. E no mesmo período de tempo você está tendo uma democracia em Atenas e um governo totalmente diferente em Esparta. Porque o que une os gregos, novamente, é sempre bom frisar isso, é a questão da cultura grega, da cultura helênica, da língua, da religião, dos costumes, mas não uma questão de unificação política, certo? Porque a Grécia, desse período que a gente está trabalhando, se organiza de modo independente cada cidade. Então, cada cidade-estado tem total autonomia para determinar como que vai ser o seu próprio governo, certo? E elas se conversam entre si quando há necessidade, que principalmente é o próximo vídeo, no período clássico, a gente vai principalmente trabalhar mais essas questões. Mas cada cidade grega tem o seu próprio modo de se organizar. E falando sobre Atenas, né, que é hoje o que nós estamos trabalhando aqui, você observa que, se com as reformas draconianas você tem um primeiro resultado, vamos dizer assim, de uma demanda popular por mudanças, com as reformas de Solon isso fica obviamente intensificado e obviamente você observa que houve uma espécie de retorno para essas manifestações, de retorno para essas populações. Mas, a partir de Solon, embora haja significativas mudanças e você começa a se considerar que a democracia ateniense está sendo preparada muito ali nesse terreno aí, né, das reformas do Solon, não é o bastante novamente para conter os ânimos violentos, inclusive, da população mais carente, dos tetas principalmente, enfim, certo? As pessoas daquele período, a sociedade daquele período observa que estão havendo mudanças. Você acabar com uma tradição ligada com a família, ligada com o sangue, né, dos eupátridas, etc., foi algo que todo mundo observou, né? Não se tinha até então esse registro de uma organização voltada para a questão de renda. Porém, gente, as necessidades daquela população eram imediatas para muitos deles. Mesmo cancelando a escravidão por dívida, ainda você tinha uma ânsia por mudanças, uma ânsia por respostas muito grande. E mesmo com as mudanças de Solon, vai se levantar aí pessoas mais, digamos assim, radicais, querendo não uma mudança a longo prazo. Porque no fundo é isso, as mudanças de Solon são reais, são perceptíveis, você tem acordes, né, da população, enfim, mais marginalizada, é algo grande, mas essas mudanças de fato vão ser, digamos assim, retornadas em benefícios políticos dessa população um pouco mais a longo prazo, pelas medidas que esses acordes vão tomar, pela medida que os 400 vão trazer ali para a eclésia, para a assembleia. Política é algo que é feito a longo prazo. Você não vai ter um retorno assim imediato. E o que muitos dessa população mais radical queriam era um retorno imediato, para agora, uma resposta para agora, certo? E dentro desses grupos mais radicais que queriam essas mudanças imediatas, começa a surgir a ideia de que alguém, alguma figura, possa tomar para si essa liderança desse movimento mais radical e implementar um sistema diferente. Inclusive, tem pessoas desses grupos mais radicais que queriam que o próprio Solon tomasse para si essa responsabilidade e se tornasse um tirano, um monarca, alguma coisa do jeito e fizesse as mudanças ali na prática. Solon se recusa a fazer isso, inclusive ele sai de Atenas. Vai dar uma viajada, né? Vai dar uma esclarecida nas ideias. Enfim, e o primo dele, Pisistrato, acaba pegando esse papel para si e se torna o primeiro tirano do período tirânico ateniense. Então, em 594 a.C., Solon faz essas mudanças, certo? Mas 30 anos depois, você tem o fim do período oligárquico de Atenas e o início de um período tirânico com o tal do Pisistrato, certo? Pisistrato, ele já chega chegando, gente. Ele já começa pegando aquelas propriedades de terra, que ainda eram a maior parte dos eupátridas, e repartindo ela e redistribuindo para aqueles que não tinham terras. Então, por exemplo, os tetas, que eram muitas vezes camponeses, que sabiam lidar com o solo, acabavam pegando parte dessas terras. Georgóis, que tinham terras poucas e pouco produtivas, acabam se beneficiando também com essas reformas. E o Pisistrato, ele também vai cuidar bastante das questões de obras públicas, ou seja, de melhoria da organização da cidade, da estrutura da cidade. E por que obras públicas? Porque obras normalmente geram muitos empregos, você precisa de braços para fazer aquilo tudo e, enfim, fazer toda uma mudança na cidade. E a geração de empregos automaticamente elimina, ou pelo menos diminui bastante a questão da miséria. Então ele faz medidas que vão diretamente ali naquela população mais carente e que normalmente está mais envolvida com esses movimentos radicais, que inclusive, né, colocaram ele ali onde ele estava.
Então, o período dos tirânicos vai ter Pisistrato, depois Pisistrato acaba morrendo e entram os filhos deles, Hipias e Hiparco, certo? Nomes bonitos aí pra você dar pros seus filhos. Hiparco acaba morto por um aristocrata, por questão pessoal mesmo, gente. Enfim, né? E o irmão dele, Hipias, que continua vivo e que estava assumindo o poder, começa a perseguir fortemente os aristocratas. O que não foi bem uma boa ideia, porque os aristocratas se voltam contra ele, tiram ele do poder, ele acaba exilado, sabe? E aí acabou e no meio dessa crise aí, né, dessa tirada do tirano, e vem um outro cara, Iságoras, e tenta assumir o poder tirânico para ele, mas não dá muito certo. Ele tenta de início, já de cara, pegar esse poder aristocrata que tinha sido tirado, né, com esses tiranos e etc, e retomar para os aristocratas esse poder. Obviamente a galera, né, mais radical cai matando em cima dele, vira uma crise gigantesca diplomática, uma crise de sucessão. E, gente, crise não é bom pra ninguém. Ninguém sai lucrando com crise, quando as coisas mudam rápido demais assim, principalmente voltado pra política. No meio dessa situação toda, uma figura que era um político, legislador, Clístenes. Esse cara, você tem que gravar o nome dele. Ele vai se levantar no meio dessa bagunça toda, começa a juntar forças políticas para querer implementar um novo sistema, que seria um sistema que tentaria trazer uma espécie de igualdade para todos, certo? Que é a democracia, certo? Precisamos lembrar de alguns pontos. Democracia, quando a gente fala de antiguidade, a democracia ateniense, é uma democracia que não é para todas as pessoas, né? É uma democracia para homens, enfim, maiores de 18 anos, cidadãos atenienses, e aí pra você ser cidadão ateniense, ou você era um grande comerciante que poderia pedir a partir das reformas de Solon a cidadania, ou você era filho de pais atenienses, certo? Tinha sim que ter um certo valor aquisitivo aí, um mínimo para você poder ser considerado um cidadão, e exclui todo o restante, as pessoas mais pobres, mulheres e tudo mais, aí já era, não é cidadão. Então a democracia ateniense, ela não é um modelo igual de nós hoje em dia, mas é um modelo que inspirou a nossa democracia, certo? Então com Clístenes, você acaba com o período tirânico e inicia o período democrático da Grécia. A gente está falando aí de 510 a.C., certo? E como que essa democracia ela vai se formular? A primeira coisa que você tem que ter em mente da democracia, que o Clístenes vai formular aí para Atenas, é que ela então para de ter a noção de representatividade política por camadas sociais de renda, que foi o que o Solon tinha implementado, e se começa uma ideia de igualdade entre os cidadãos. Cuidado, é sempre não para todas as pessoas da cidade, é sempre essa tal de igualdade para aqueles que são considerados cidadãos, certo? Mas essa é a principal mudança. Então, retomando rapidinho, lá atrás, né, o período todo aí até as reformas de Solon, então até mesmo a reforma de Drácon era nesse sentido. Você tem a valorização da questão sanguínea, de quem você é filho, de qual a sua linhagem. Com Solon, você passa a ter uma divisão por renda, questão socioeconômica, e essa daqui de Solon muda várias coisas, ela é bem importante para estruturar essa futura democracia, certo? Depois, bem, temos um período aí complicado, né, de tiranos e afins, mas agora, com a democracia que está surgindo com Clístenes em 510 a.C., a gente começa a ter uma ideia de igualdade dentre os cidadãos. Só a democracia, na verdade, é para uma minoria de pessoas que se classificam para serem consideradas cidadãs, certo? É uma democracia ali muito para homens que acabam tendo um certo poder aquisitivo, né? Um grupo muito excludente de pessoas. E já relembrando a questão da quantidade de erros que a gente tem, a questão dos cidadãos, né, considerados aí acima de 21 anos, também é um ponto muito questionável. Existem fontes que eu vou deixar lá no final do vídeo que falam que só era considerado cidadão acima de 30 anos. Porém, na maioria dos materiais didáticos, etc., você vai encontrar 21, às vezes 18. Então, perceba como existe aí, né, um choque entre as informações. Enfim, a gente adota no geral o que o material didático traz, que normalmente ele tem aí uma relação com os vestibulares, enfim, mas rola aí umas dúvidas cruéis, porque para a historiografia as fontes mais confiáveis falam em 30 anos, na verdade. E não só isso, essas mesmas fontes também trazem normalmente que desses acordes aí, então, que teriam em torno também de 30 anos, etc., só virava membro da Casa de Justiça do Areópago aqueles que tivessem acima de 60 anos.
Então, por exemplo, um acorde de 30 anos, quando ele terminasse o mandato dele, ele não virava diretamente um areópago. Por quê? Porque ele tinha 30 e não 60. Só que isso que eu estou trazendo para vocês é um estudo mais aprofundado, baseado em historiografia, para quem tiver mais interesse, etc. Vestibular e, de modo geral, materiais didáticos, mal e mal abordam um tema com um mínimo de clareza. Então, pensando sobre a democracia a partir de Clístenes em 510 a.C., observe que a primeira estrutura que devemos falar são os demos. Os demos são 10 distritos territoriais, como se fosse uma espécie de comarca ou bairro, vamos dizer assim, que aceitavam inscrições, cadastros dos cidadãos atenienses, e esses 10 demos são a base da estrutura de organização. Diferente de Solon, que dividiu a população em 4 grupos por quesito econômico, Clístenes divide a população nesses 10 grupos relacionados à região da cidade. E assim, os demos selecionavam por sorteio 50 de seus membros cada um deles, que juntando comporiam o Conselho dos 500, ou Bulê, onde a principal função era organizar os principais assuntos e temas que seriam tratados e propostos na Assembleia dos Cidadãos, ou Eclésia. Já a Assembleia tinha por função, então, conversar, debater e votar sobre os principais assuntos que haviam sido selecionados pela Bulê para serem tratados ali, de interesse comum da cidade e resolver qualquer questão ou problema que tivesse acontecendo. Outra função da Assembleia era votar, escolhendo quem seriam os estrategos, as pessoas que se encarregariam da função militar da cidade, que tinham que ter experiência para poderem se candidatar ao cargo. Também saía da Assembleia a escolha dos próximos 10 acordes, que necessariamente eram sorteados dentre os membros pertencentes ao Conselho dos 500. Lembrando que um acorde, após exercer o cargo de 1 ano, poderia integrar o grupo de areópagos, que eram os juízes da cidade, da Casa de Justiça, que se encarregavam dos casos mais graves e das questões mais importantes quanto à lei. Uma outra estratégia que inicia-se a partir da democracia é a do ostracismo, que nada mais era do que o direito, que uma assembleia tinha de votar o exílio de uma pessoa considerada perigosa para a democracia, ou seja, para evitar que novos tiranos se levantassem ou pessoas que quisessem destruir o sistema. O ostracismo funcionou por um bom tempo e era uma estratégia de defesa do sistema. Já nesse outro esquema, fica claro todas as estruturas e como elas se organizavam entre si. Repare que o areópago continua existindo, assim como a Eliel. E com essas medidas, gente, se consegue controlar o caos que estava a situação de tiranos tentando se sobrepor, E se introduz, então, um sistema de democracia, que embora não seja para todos, porque temos que lembrar que eram só para os tais cidadãos, cidadãos, enfim, é um sistema que vai trazer um pouco mais de representatividade. E não mais por uma questão socioeconômica, mas por uma questão territorial com as divisões, dos demos. Enfim, um outro ponto bem interessante também da gente pensar é que a camada de comerciantes e seus filhos, que, portanto, pelo poder aquisitivo, tinham mais acesso a estudo, a bons professores, enfim, a bons mestres, vão começar a ganhar um certo destaque por terem mais desenvolvida a oratória, a filosofia, enfim, e começam a ganhar certo espaço, certo prestígio dentro das assembleias. Isso considerando, claro, aqueles que tinham cidadania, enfim, certo? O sistema democrático vai cada vez se aperfeiçoando mais. Tanto que chega um momento lá na frente onde se começa a instituir, inclusive, o pagamento para a questão de você exercer um cargo público. Mas essas são questões que a gente pode falar um pouco mais para frente. Uma coisa interessante para a gente finalizar é que a democracia ateniense era uma espécie de marco entre a passagem do período arcaico e o período clássico, que a gente vai trabalhar melhor na próxima aula, assim como a própria cidade de Esparta dentro do período arcaico. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estudem muito e que qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem, tá bom? Muito obrigada, gente. Bons estudos!